Nessa noite. É uma honra, né? Eu costumo brincar que eu fui criada aos pés de Gamaliel. O meu apreço pela palavra de Deus, eu gostava muito, né? Quando o pastor Lani tomava conta da congregação que eu reunia. Então, eu tenho muito carinho, muito apreço por toda essa família e por esse casal que foram Noemi, né? Instrumentos de bênção na minha vida. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. O livro de Ruth. Louvado seja Deus. Coisa gloriosa estar na presença do Senhor. Você vai abrir no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 12. O 11 e o 12. Não, primeiro nós vamos ler 2 e 12. Ruth, capítulo 2. Vamos voltar, irmãos. É Ruth, capítulo 3, versículo 11. Eu quero ler esse primeiro. Ruth, capítulo 3, e o versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste, te farei, por toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Agora vamos ler o Ruth 2, versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte de Deus, do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Pai celestial, nós rendemos a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Que o Senhor continue presente em nosso meio, confirmando a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Podeis assentar-vos. Tem um louvor que diz assim: Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele com... Aleluia, Jesus. Nele confiarei. Fracassou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Ele é o Anabashuriome. Confiarei.
te haré. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, né, o título, o tema dessa festa, eu achei glorioso porque exalta o nome do Senhor Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele, irmãos. E nesta noite, nós vamos trazer à memória essa história, né, essa narrativa histórica da vida de Ruth. E a palavra de Deus começa dizendo que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E lá tinha um homem de Belém que habitava nessa terra com sua mulher. Ela, Noemi e o seu esposo Elimeleque. E como houve fome nessa terra, eles então decidem ir para Moabe. E já aqui, irmãos, o Senhor colocou algo no meu coração. Que nós, irmãos, devemos, não que a Bíblia registre aqui que foi errado eles tomarem essa decisão. Mas dentro dessa narrativa, irmãos, eu quero trazer para nós que as nossas decisões, elas precisam ser pautadas na direção de Deus. Porque, irmãos, o mal está em todo lugar. No mundo é lugar de aflição. E quando eles partem para aquela cidade de Moabe, levam seus 2 filhos, e lá esses meninos casam com 2 jovens, Ruth e Orfa. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que mesmo eles estando em outro lugar, indo buscar soluções, o mal estava lá. Lá, Noemi perde o esposo e os 2 filhos. E a gente pensa, irmãos, Elimeleque poderia ter deixado a esposa junto dos parentes. Será que não teria sido menos sofrimento? Porque a morte, irmãos, ela está em todo lugar. Ali, naquele lugar de Moabe, não teve jeito, a morte chegou para aquele povo. E muitas das vezes nós achamos que mudando de lugar, nós vamos estar mudando as situações. E não é assim, irmãos. Nós precisamos de estar dentro da vontade de Deus. Porque dentro da vontade de Deus, as coisas vão ser amenizadas, vão ser cuidadas, vai ter um consolo. Porque foi tão grande a aflição de Noemi ali em Moabe, que ela se tornou uma mulher amarga, devido a tantos problemas, e ela se viu ali só. E a palavra de Deus vai dizer que ela reúne ali com as suas noras, porque ela ouve dizer que em Belém agora estava na época da colheita, ou começou a ter fartura novamente. E aquela mulher então, ela quer voltar para a sua terra. E ela chama as suas 2 noras, e elas então decidem ir. Mas aí Noemi vai, pensa bem, meninas, vocês não precisam ir comigo. Eu já estou velha. Eu não tenho mais como gerar filhos para que eles, nem mesmo se eles crescerem, vocês vai dar tempo para esperar. Nem se ela tivesse condições. Porque, irmãos, o desejo daquelas 2 mulheres novas era ter uma família. Era o desejo de qualquer mulher ter filhos. E Noemi não poderia ajudar aquelas jovens. E as 3 choram juntas, irmãos. As 3 ali lamentam o sofrimento, o que a morte trouxe à casa daquelas mulheres.
A morte, irmãos, é algo que vai muito além de qualquer situação, é uma fatalidade nas nossas vidas. É algo que nada que nós façamos, nós podemos conseguir êxito. E muitas das vezes, irmãos, nós nos deparamos sem saber o que resolver o problema. Com aquela amargura na alma. Ela estava longe dos parentes, longe da terra dela. 3 mulheres viúvas, que não era fácil naquele tempo. Elas não só levantavam a cabeça e podia trabalhar, ter sustento. Não tinha jeito. Era muito sofrimento para aquelas 3 mulheres. E a Bíblia diz que elas se abraçaram e choraram. E então, Orfa ouve o conselho da sua sogra e volta. Beija ela, a palavra de Deus diz. E ela então volta. Olha o que a palavra de Deus diz. Que ela volta ao seu povo e aos seus deuses. Orfa escolheu. Irmãos, quem tirou carteira ou conhece sinais, tem aquele sinal, se eu não me engano, é bifurcação, né, irmãos? Que parece um Y. Os motoristas aí me ajudam. É bifurcação. Irmãos, elas chegaram num momento, tipo uma de bifurcação. Elas tinham que tomar uma decisão. Ali, aquela escolha ali, irmãos, ia fazer toda a diferença na vida daquelas 3 mulheres. O rumo que elas tomassem ali, segundo a narrativa da história, aqui na palavra de Deus, é que fez a diferença na vida daquelas mulheres. Todos nós, irmãos, nos deparamos diante das bifurcações da vida, e conforme a decisão que nós tomamos, as escolhas que nós tomamos, vai decidir muita coisa na nossa vida. E a gente observa que Orfa, quando a palavra diz que ela quis voltar ao povo dela e aos deuses, era como se ela tivesse aprendido com Noemi, com Elimeleque, com Malom, Quilion, que só deveria adorar ao Deus, o teu único Deus. Eles tinham conseguido instruí-los na verdade da palavra, da lei de Deus. E quando aquelas mulheres, Orfa decide, então, voltar para o seu Deus e o seu povo. Ruth faz diferente. Ela faz ali uma declaração de fé, que nós devemos todos fazer. A palavra de Deus diz, no versículo 16 do capítulo 1, ela fala assim: não insiste, não insiste para que eu te deixe. Olha o carinho que aquela nora tinha com a sogra. Eu acho um absurdo, irmãos, muitas pessoas não gostarem das suas sogras. Isso aí é piada aí no mundo, mas pela palavra de Deus, não. Tem bênção sobre a vida daquele que ama e ajuda a sua sogra. Eu tenho, irmãos, desde quando eu me casei, eu tenho um relacionamento perfeito com a minha sogra. Até melhor que ela com as filhas. Eu louvo a Deus pela vida da minha sogra. Hoje ela está com a mobilidade dela, ela não tem mobilidade, ela anda arrastando, é muito difícil. Mas a gente tem um carinho de cuidar dela. Porque ela sempre foi bênção na minha vida. Oh, aleluias. Então, a palavra de Deus diz que Ruth fala: não insiste para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque Noemi tinha falado: volta, minhas filhas. Vai ser melhor para vocês constituírem família no meio dos parentes seus. Ela fala: não me obrigues a te deixar. Sabe por quê? Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus
é o meu Deus. O teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Irmãos, quando você tiver que tomar uma decisão na tua vida, ponha Deus, escolha Deus na sua vida, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, é Ele que criou todas as coisas, é Ele que faz as coisas continuarem a existindo, subsistindo, é Ele quem dá a respiração a todos, é Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que mata. Nós ouvimos louvores que exaltou o Deus de Noemi, é este Deus que nós devemos declarar: este é o meu Deus. Porque no dia, irmãos, que nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que partir da alma. Deus acima, irmãos, de tudo em nossa vida. Acima dos filhos, acima do esposo, acima dos pais. Rabachuri decanta labanais. É o que está fazendo a diferença na vida do mundo hoje, mesmo da igreja. É Deus que é o Senhor da sua vida, que é o Rei. Essa declaração de fé fez toda a diferença, de estrangeira a herdeira. É nesta hora que fez a diferença na vida daquela mulher. E ela ainda declara: aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor. Olha com que intimidade ela já falava de Deus. Ela já conhecia o Deus de Israel através de Noemi. Aleluias. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Olha, irmãos, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela entregou, irmãos, tudo nas mãos de Deus, toda a direção na mão de Deus. Você está entendendo, igreja, como é que você vai reverter o quadro na tua vida? Há quanto tempo Deus tem te chamado para você fazer esta aliança com Deus? Aliança com Deus. E você vai receber as bênçãos dEle, conforme a vontade dEle. Ele muda a vida, muda situações. Então Noemi ali observa que ela estava fortemente, seguramente querendo voltar, querendo ir para Belém. Elas então, naquela bifurcação da vida, Orfa vai para o seu povo e os seus deuses. Noemi faz um retorno. Noemi retornou. E Ruth seguiu em frente, declarando que Deus era o Deus deles. Para cada uma ali, irmãos, a bifurcação da vida tomou uma direção. Ruth foi para o seu povo, para a esquerda talvez. Noemi, no sentido, ela seguiu em frente, porque ela retornou com Noemi. Noemi já estava voltando, ela precisou também fazer um retorno, pôs uma marcha ré e voltou a direção da vida dela para onde ela nunca deveria saído. Aonde é que você está na bifurcação da vida? Que direção você vai tomar? Para a direita, para a esquerda? Ou você tem que voltar? O Espírito Santo de Deus que sonda e conhece o seu coração. Por mais que você faça planos, ele pesa o Espírito. É Ele quem dá a resposta certa vem de Deus.
Ele conhece, irmãos, Ele esquadrinha. Ele sabe até como você está sendo verdadeiro diante dEle. O teu Deus será o meu Deus. Noemi disse aquilo da sua alma. E elas então, irmãos, continuam e chegam a Belém. E chegando lá, era uma época de festa. Era a época da colheita. Mas Noemi era uma mulher atribulada de coração, de espírito atribulado. Ela voltou, irmãos, humilhada, sem o esposo, sem os filhos. E quando eles chamam Noemi, que quer dizer prazer, o nome de Noemi quer dizer deleite, prazer. Ela fala, não me chama de Noemi não, me chama de Mara, que quer dizer amargurada. Ela também estava sendo sincera, irmãos. Como está o seu coração aqui nesta noite? Você chegou num lugar de festa, porque Jesus está aqui. A palavra de Deus diz que os céus é o seu trono, a terra, o escabelo dos seus pés, o estrado dos seus pés. E o nosso Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Pense que você está diante do trono de Deus, aos pés de Deus, pela fé. Chegue com confiança diante desse trono. Pode se ajoelhar. Abra o teu coração. Hoje é um dia de você ser transformada, de o teu nome tornar a ser deleite, prazer, porque você vai conceder a Deus a alegria de entregar o seu coração, de entregar o seu caminho. Você vai trazer um sorriso aos olhos de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Sorria hoje, traga alegria ao coração de Deus. Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. A alegria do Senhor é a minha força, é a sua força. E aí, irmãos, ela chega toda amargurada, mas Deus tinha algo grande para a vida de Noemi. Deus tinha o desejo, assim que ela retornou, Deus tinha algo grande para a vida dela. E quando elas chegam lá, na época da colheita, a palavra de Deus diz que Noemi já era velha, Ruth mais jovem. Elas não tinham um provedor dentro de casa. Alguém tinha que trabalhar. E como era a época da colheita, era comum. As mulheres, era lei de Deus, que na época da colheita os cantos não deveriam. Parte dos cantos não poderia ser colhido. As espigas que caíssem deveria ficar no chão, porque era para o sustento dos pobres, das viúvas. Deus sempre com um olhar atento. A palavra de Deus diz, irmãos, muitas pessoas falam, onde estava Deus? Aonde estava Deus quando isso aconteceu? Quando fatalidades, tristezas. Deus estava vendo tudo. Provérbios diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. E Ele vê os bons e os maus. Os olhos dele estão atentos e Ele cuida de cada um. O sol é para todos. Irmãos, é impossível ao homem dar a Deus, colocar a culpa em Deus. Porque o que destruiu, o que trouxe a morte aos homens, o que trouxe a dor aos homens, foi o nosso pecado. Quando isso tudo está acontecendo, eles têm que lembrar o que foi que eu fiz.
porque Deus já está olhando. Deus já enviou o seu Filho para a salvação da humanidade. Agora é nós que devemos olhar para Deus. Agora é o homem, Deus já está olhando, é nós que devemos olhar para Ele, é nós que devemos nos achegar a Ele. E a palavra de Deus, então, irmãos, diz que aquela mulher resolve, então, ir buscar, catar essa oportunidade que elas tinham para se alimentar. E ela, irmãos, agora pensa que a palavra de Deus diz que lá no capítulo 2, versículo 3, ela chegou ao campo e apanhava após segadores. Olha que coisa interessante. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Existe casualidade de quem é direcionado por Deus? Não, igreja. Ela nem sabia quem era Boaz. Mas o Deus que ela servia era o guia e protetor dela. Aleluia! Casualmente, sem você saber, o Espírito Santo de Deus vai te levando. Ele abre porta onde não tem porta, Ele fecha a porta. Oh, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Muitos irmãos dizem, que oportunidade os discípulos tiveram de ter Jesus com ele. Eu gostaria de ter Jesus comigo. Ei, Jesus deixou o Espírito Santo para morar conosco. Aproveite esta oportunidade. Sabe por quê? Nós temos o Espírito Santo que geme, que ora em nosso favor. E ao lado de Deus, temos Jesus intercedendo por nós. Isto não é casualidade, isto é direcionamento de Deus. Para a nossa subsistência, para a nossa força, para nós vencermos este mundo. Aleluia. E aí a palavra de Deus, irmãos, diz que ela então começou ali. E a palavra de Deus diz que quando ela estava lá colhendo, Boaz chega, cumprimenta todos. Aí depois Boaz pergunta ao seu servo, o encarregado, de quem é esta moça? Deus pôs graça em Ruth ao olhar de Boaz. Olha, irmãos, que coisa linda. Irmãos, Deus faz tudo. Quando nós se entregamos nas mãos de Deus, é Ele quem põe graça a alguma coisa que nós necessitamos para que se chegue até nós. O Senhor leva ela até o campo de Boaz e pega Boaz e mostra a Ruth. Olha que coisa linda. O teu Deus é o meu Deus. Irmãos, toma posse. A igreja, ela não tem o privilégio mínimo de ser serva desse Deus. A igreja não conscientizou ainda o que é ter a intimidade de um Deus poderoso. Irmãos, vamos acordar, vamos despertar e viver esta intimidade com Deus. De tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Quando Jesus estava passando por um lugar, ele então vê uma figueira, ele sente fome, quer comer daquela figueira, ela não tem fruto. E não era época de dar fruto, não é que ela era infrutífera, ela não era o tempo dela dar fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. E quando eles retornam, ele e os discípulos, a figueira está seca. Os discípulos ficam maravilhados, boquiabertos. Meu Deus, o que é isso? E Jesus vira para eles e fala: vocês estão maravilhados por causa disso.
Não era figueira não, irmãos, porque ele poderia falar assim: nasce figueira e saía na hora. Traz figo, traz na hora. Ele queria mostrar a autoridade que há na palavra de Jesus. Vocês não ficam maravilhados por causa disso não. Se você tiver fé, você vai dizer para aquele monte: salta daqui, vai para lá, salta de lá, vem para cá. Tudo que vocês pedirem em oração, oh igreja, essa intimidade que Jesus, Ele quer que tenhamos com um Deus Todo-Poderoso no céu. É isso que é declarar: o teu Deus é o meu Deus. Quando Eliseu estava andando, ele vai andando ali pela cidade, um grupo de jovens, sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo. Ele só vira, amaldiçoa aqueles meninos, vem uma ursa e mata todos eles. A intimidade e a autoridade que ele tinha de Deus. Porque o Deus de Eliseu era o Deus de Elias, que fazia cair fogo do céu. Não existe casualidade, existe Deus ligando todas as coisas, indo na nossa frente, abrindo o mar, nos fazendo andar sobre as águas. É isto que é ter um Deus soberano em nossas vidas. E ele então acha graça naquela mulher, e ele vai, alguém explica: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. E a palavra de Deus vai dizer: olha, deixe-me rebuscar espigas e ajunta-se entre as gavelas após os segadores. Ele vira para Ruth e fala: olha, você não vai para outro campo, você vai permanecer aqui, e quando você tiver sede, você vai beber da água, da mesma água que os meus funcionários bebem. Não vai para outro lugar não. Pode ser que lá eles te molestem. E ele dá ordem aos seus servos para que não toquem nela. Oh, aleluia. A bondade de Deus na vida daquela mulher. Tudo porque ela decidiu ter Deus como Senhor da vida dela. E aí a palavra de Deus vai dizer que ele chama depois a Ruth, e esse diálogo deles é muito lindo, irmãos. Ele fala para Ruth assim: ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás a por ela. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. A palavra de Deus diz que diante de tamanha bondade, surge outro caráter de quem serve a Deus. A Bíblia diz que ela, inclinando-se em rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? A humildade de Ruth, irmãos, diante de um favor. Irmãos, preste atenção, que o cuidado de Deus aqui, ele não enriqueceu Ruth. Ele não fez um palácio e colocou Ruth dentro, não. Foi, irmãos, dentro de cada necessidade dela, Deus estava trabalhando. E aquela mulher ia demonstrando gratidão, ia demonstrando satisfação. Igreja de Deus, é o que nós devemos reconhecer, que a graça de tudo que Deus faz por nós, nós não merecemos, mas a bondade e a misericórdia dele nos segue todos os nossos dias, porque ele é o nosso pastor e nós não temos falta dele. Não adianta juntar tesouros nesta terra, porque tudo passa, tudo acaba. Devemos é ter esses tesouros da justiça de Deus, de um caráter de um homem e de uma mulher virtuosa.
Sabe, igreja, eu vejo muitos hoje preocupados em ter o melhor carro, em ter fazenda, em morar em apartamentos, em ter um sítio, em ter, mas a palavra de Deus diz que a vida de um homem não se consiste, não se embasa na abundância dos bens. Consiste em ajudar ao próximo. Consiste, irmãos, em sermos irmãos uns dos outros. Consiste em cuidarmos uns dos outros. Ruth quis cuidar de Noemi. Ela escolheu cuidar daquela mulher que já era senhora. E alcançou a benevolência de Deus. E quando nós olhamos aqui, irmãos, que Boaz agora, ele fala assim: bem, me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecia. Aquela mulher fez um grande ato, irmãos. Ela abandonou tudo para servir ao Deus de Israel. Irmãos, é impossível, se os deuses do Egito estiverem em nossos corações, nós não alcançamos a terra prometida. Nós vamos fazer igual Orfa, voltar aos deuses. Está dentro da igreja, mas o coração está lá no mundo, desejando as coisas do mundo. Parece que ser cristão, hoje, irmãos, eu observo uma coisa: muitas mulheres têm vergonha de parecer uma serva de Deus. Elas brincam assim: ah, você está parecendo uma crente da Deus é Amor, você está parecendo isso. Zomba, irmãos, porque alguém vai olhar e vai dizer que ela é uma serva de Deus. Irmãos, se torna uma religiosidade quando eu passo 3 horas me arrumando para o culto e não tiro um momento para prestar um culto espiritual, um culto, um sacrifício vivo. É religiosidade. Igreja, vamos despertar, porque nós precisamos estar com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, um coração puro, uma mente limpa, é o que nós devemos ter diante de Deus. Deus não se importa, irmão, se você vai vir de terno preto, de terno vermelho. Ele não olha se o seu cabelo é cacheado, se tem chapinha, se você fez um pateado na praia da costa. Ele sonda e conhece o teu coração. Ele olha, é a sua mente aonde está firmado. Rashimideko marabasharabanaz. Vamos nos preocupar com pessoas e não com coisas. A bênção de Ruth estava, a honra dela, a glória dela estava em cuidar da sua sogra. E não se apresentar linda para Boaz, chamar a atenção de Boaz. Eu não estou aqui fazendo apologia à feiura, a mulher mal arrumada, não é isso não, irmãos. Amém? As irmãs são servas do Senhor. O Espírito Santo de Deus está fazendo você entender aonde é que deve estar o teu coração e a tua mente. Aleluias. E aí, igreja, quando a gente observa, Boaz responde para ela assim: o Senhor te retribua o teu feito, e seja feito. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa. Do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Igreja, Boaz faz uma tipologia.
de Jesus. Reste-me coma. Ela estava, Ruth estava ali, ó, à sombra de Boaz. E Boaz teve todo o cuidado de trazer refúgio para aquela mulher. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vai dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Rabashuri de canta labaná. Oh, aleluia! E como é que Ruth reage? Gratidão. Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu, nem ainda como uma das suas servas. Olha a gratidão, a expressão de gratidão de Ruth para Boaz. Igreja, faça isso com o teu Redentor onipotente. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus, meu bom Senhor. O que é que Ele é? Oh, amante da minha alma, Tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho, Jesus, só em Ti. Um abrigo sempre perto para todo pecador, um refúgio sempre aberto, é Jesus, meu Salvador. Chega diante do trono e diz: oh, Amanda Rabaxarebanagachá. Jesus, só em Ti. Aleluia. E Boaz continua abençoando aquela mulher. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para cá. Ela não tinha um provedor, a partir de agora ela tinha. E come do pão e molha no vinho do teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e eles lhe deram grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E a palavra de Deus vai dizer que deu ordem, né, aos servos para que não inibisse ela de dela comer o tanto que ela quisesse. Aí a palavra de Deus diz, irmãos, que ela continuou ali apanhando, lembrando que a sogra também estava precisando. Ela juntou e levou para a sogra. E quando ela chega com a sogra, com aquele monte, ele ainda deu mais a ela. Aleluia. Sacudida, abundante, como é o versículo, irmãos? É desse jeito, igreja. A alegria nossa não está nas coisas, mas no cuidado que Deus tem todos os dias, irmãos. Por que que as pessoas estão em depressão? Porque vivem pensando nas cebolas do Egito. E por que, irmãos, estão ansiosas? Porque estão pensando no futuro que nem sabe se vai ter. Estão estressadas porque não param para falar com Deus. Não param um instante
a paz que Ele dá. O Senhor Deus é o meu Deus. Rabachuri de canta labanais. Aonde foi que você trouxe? Aonde é que você estava colhendo, Ruth? Ruth contou à sua sogra que havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhou é Boaz. Os olhinhos de Noemi começam a acender uma chama de alegrias, porque ela fala assim: bendito seja Ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Que alegria, irmãos, para Noemi. A esperança agora estava voltando. Bom é estar na presença de Deus. Bom é retornar a orar. Bom é retornar a meditar na palavra de Deus. Bom é procurar se achegar a Ele, porque a esperança começa a brotar na vida daquele que se chega ao seu Redentor, ao seu resgatador, ao seu Salvador. Ele te tira dessa situação. É isso que Noemi sentiu naquele momento. E a alegria começa a trazer. E ela vai dizer assim: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Deus tem uma promessa para você, ou até que chegue a morte, ou até que Ele venha e te leve para a eternidade com Ele. A promessa, a bênção do nosso resgatador, do nosso Redentor, é que até o fim do mundo estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta é a promessa do nosso Redentor, que é onipotente, aleluia. A promessa, Ele não é homem para mentir. E a palavra de Deus diz que esse Boaz, tipologia de Cristo, fez essa promessa para ela. E a Bíblia vai dizer: bom será, filha minha, que saias com a serva dele, para que não saia, para outros lugares, porque senão eles podem te molestar. Então ela passou a companhia das servas e ficou ali colhendo o fruto, colhendo as espigas. E a palavra de Deus, irmãos, vai dizer que ela então termina aquela colheita. Vai ser a hora agora de já estar na eira, de ajuntar a colheita. E aí a palavra de Deus diz, que eu quero de ler com a igreja. Capítulo 3, o versículo 2. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, uns dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. O que Noemi, então, agora vai trazer um conselho para Ruth. Banha-te, unge-te e põe teus melhores vestidos. O Espírito Santo de Deus já está fazendo você entender a tipologia de Boaz com Cristo. Essa noite você vai ter um encontro com o teu Redentor. Esta noite você vai ter um encontro com o teu Remidor. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos. E desce a eira. Porém não te der a conhecer este homem até que tenha acabado de comer e beber. Você vai se deitar aos pés dele e vai pedir a remissão. Igreja, se apresenta a Cristo nesta noite. O Espírito Santo está aqui para te dar limpar todo o seu coração. Ele vai te ungir, Ele vai te limpar como uma água viva.
E Jesus já nos deu essa roupa nova, Ele já purificou as nossas vestes. Você hoje está diante do teu remidor. Pode se achegar, deitar aos pés dele. Bom é estar aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, como fez Maria. Aquilo incomodou Marta, mas Jesus disse que aquilo não seria tirado de Maria, porque ela tinha escolhido a melhor parte, estar aos pés do seu remidor, do seu Salvador. E quando nós olhamos isso, irmãos, que ela fez conforme Noemi determinou. A palavra de Deus diz que a certo momento da noite, ele talvez vira, sim, ele sente que tem aquela mulher, ele fica meio assustado, e ela então pede para ele ser o resgatador dela. E ele diz para ela: verdadeiramente, eu sou o teu resgatador. Ele escolheu um remidor, irmãos. Ele podia restaurar propriedades perdidas. Ele poderia, segundo a lei da palavra de Deus do Antigo Testamento, ele poderia também restaurar vidas que tiveram que ser forçadas, tiveram que se vender para ser escravos. Ele também poderia então resgatar pessoas, irmãos. Olha o papel do remidor, que eu quero que você traga hoje a figura de Cristo sobre a tua vida. Ele pode restaurar os teus bens e muito mais. Ele veio tirar você da prisão. Ele veio te tirar desse escravo. O Espírito do Senhor, Deus Jeová, está sobre mim. E quais são os lá de Isaías 61? Ele veio trazer boas novas. Ele veio restaurar corações contritados. Ele veio trazer liberdade ao cativo. Ele veio abrir as prisões, anunciar salvação a todos os homens da terra. A palavra de Deus continua falando: consolar os tristes, te dar glória ao invés de cinza, te dar alegria ao invés de tristeza. Ele faz te dar veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Vai ser uma plantação, árvores de justiça para a glória do Senhor. É isso que Ele vai fazer. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Ele então vai e fala: olha, eu quero te resgatar nessas palavras, mas tem um outro. Se Ele não te resgatar, eu vou te resgatar. E a palavra de Deus diz que Ele então aquela menina volta para casa, conversa com a sua sogra e enche de alegria o coração. Ele então vai até o portão da cidade e fica ali, chama as testemunhas, os anciãos, e quando espera passar o outro resgatador, e fala: olha, Noemi, com suas propriedades, precisa ser resgatada. Você tem a oportunidade. Ele falou: eu quero. Não, mas aí tem que levar Ruth junto. Aí ele pensa o quê? Não, se eu resgatar ela, eu vou ter problema com as minhas propriedades. Pode resgatar você. Eles então, tiraram o sapato. A palavra de Deus diz que ele tira o sapato. Ele estava abrindo mão daquele negócio. Jesus, irmãos, é o resgatador perfeito. E outro detalhe do resgatador: ele tinha que ter condições financeiras boas para ser um remidor. A palavra de Deus diz que Deus deixou toda a sua glória e se fez como um de nós. Ele se tornou da nossa família, como um de nós, para nos resgatar. O apóstolo Pedro disse que não foi com prata e nem com ouro que o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado, mas pelo teu sangue precioso. Não tem dinheiro que paga. E a palavra de Deus, irmãos, diz que nós um dia vamos estar para sempre com o nosso Senhor Jesus, o nosso resgatador. Que nesta noite, irmãos, que depois que ela casou-se com Boaz, tiveram os filhos,
Este filho se tornou da descendência de Davi, e Davi da descendência vem Jesus Cristo, o reinado de Davi. Irmãos, a coisa mais maravilhosa é nós escolhermos ter Deus Senhor das nossas vidas. Porque da história de Orfa a gente não ouve mais nada. Mas desta mulher que escolheu ter Deus de Israel como Senhor da sua vida, ela entrou para a história da família celestial. Ela faz parte do reino de Deus, o reino sempiterno. Igreja, hoje, banha-te, unge-te, põe as tuas melhores vestes e tenha um encontro com o seu resgatador. Sinta o desejo de se aproximar, de tê-lo na sua vida, irmãos. Porque é Ele que vai te tirar de estrangeira para herdeira. Ele nos fez herdeiro de todas as coisas juntamente com Ele. Então, igreja, esta é a palavra de Deus que Ele colocou em meu coração. E eu creio, irmãos, que Deus tem palavras para você aqui nesta noite. Se você, irmãos, está indeciso se vai continuar servindo a Cristo, se você está indeciso se vai voltar com relação ao seu casamento, seus filhos, ponha o Senhor na sua vida. Diga nesta noite que o Senhor é o teu Deus, o Senhor da sua vida. Aceite Jesus mesmo, irmãos. Abra a porta do teu coração e deixa Ele fazer morada de verdade, e não da boca para fora. Vamos ficar de pé. Eu quero pedir, não sei se é possível, 9h30, eu acho que era até as 9, né, pastor? Posso pedir a Neia para cantar um louvor? Quando eu estava ali sentindo, vem cá, Neia, cantar um louvor. Irmão, o Senhor Jesus, Ele está tão presente neste culto. Dá uma vontade de ficar só juntinho dEle. Porque quando nós estamos aqui, irmãos, a gente não está vendo nada lá do mundo, a gente só está pertinho dEle. É tão bom estar na igreja. Irmãos, só um minutinho. Na minha mocidade, eu tive uma mocidade muito difícil. Os meus melhores momentos era quando eu estava dentro da igreja. Era o único lugar que eu tinha paz, que eu sentia uma alegria. Eu nunca queria que o culto terminasse, porque era muito bom estar ouvindo a palavra de Deus. E todas as vezes que eu estou na presença deste Deus poderoso, eu sinto vontade de ficar juntinho dele. É um lugar, irmãos, que não tem televisão, não tem vizinho xingando, não tem nenhum um carrasco, sabe, brigando com você. Esse é um momento que o Senhor deixou para a igreja glorificar e sentir essa presença, para renovar as forças, para, irmãos, você juntar aqui o seu manto e ele vai encher das espigas e você vai voltar para casa cheio de esperança e de força. E semana que vem você vem de novo, porque ele tem uma promessa até que os céus se abram e a igreja, num piscar de olhos, entre pelos portais eternos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei adoro.
Aleluia. Que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste, vem sobre nós e enche-me de novo. Glória. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, vem sobre nós e enche-me de novo. Eu navegarei Glória a Deus. no oceano do Espírito. Aleluia. É assim que você se encontra força. É assim que Deus te dá vitória. Estou recebendo a graça do cheio do Espírito Santo. Adore e Ele te renova. Deus, a minha vida. Adore e Ele te sustenta. Aleluia. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Deixa Ele te renovar. que desce como fogo. Deixa Ele alegrar a sua alma. Vem como em Pentecoste. Aleluia. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Você o conhece. Você já tem experiência com Ele. E sabe que é Ele quem te sustenta. É Ele quem te guia. Aleluia. Eu adorarei. Glória a Deus. Glória a Deus.